noite a todos. Novamente estou aqui, Rafael Saraiva, para mais um vídeo aqui no canal de reflexão. A reflexão de hoje está presente no livro de Gênesis capítulo 19, versículo 16. Mas antes da gente fazer a reflexão dessa noite, vamos fazer uma oração. Amado Pai, amado Deus, por favor, se Deus abençoe essa mensagem de reflexão, que ela possa, ser Deus, ser uma semente que brotará no nosso coração e frutificará, Senhor Deus, para Ti. Em nome de Jesus Cristo, amém. Em Gênesis capítulo 19, versículo 16, o Senhor diz o seguinte: Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Essa passagem aqui, assim como todo o capítulo, fala sobre a história de Ló, sua família e a cidade pecaminosa, Sodoma, certo? O Senhor ele tinha falado para Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa que os pecados deles tinham sido tão altos e tão graves que Deus teria que destruir aquela cidade para dar o fim, para apagar aquele pecado através do fogo. E foi o que o Senhor fez, descendo fogo e enxofre do céu e acabando com a cidade. E daquela cidade, como dito em Gênesis capítulo 18, ou 17, se não me engano, fala que Abraão interpelando para Deus, se existisse 50, 45, 40, 10 justos nessa cidade todinha de milhares e milhares de pessoas, tendo apenas 10 pessoas que adoravam a Deus, buscavam a Deus, o Senhor pouparia aquela cidade. Só que infelizmente nem 10 pessoas que adoravam a Deus o Senhor encontrou ali. E apenas Ló. E Ló ainda foi pela misericórdia de Deus por Abraão, que foi o seu servo. E Abraão ele foi fiel a Deus em muitos passos, em muitos momentos da sua vida. Ele adorava, buscava a Deus, era uma pessoa justa e por isso Deus salvou Ló e tentou também salvar a sua família. Só que deu um problema. Por que o problema? Porque Ló, ele infelizmente, há muito tempo na verdade, ele morava naquela cidade e ele estava corrompido pelas impurezas daquela cidade. O dinheiro, o amor ao dinheiro, também o amor ao lucro, também pela talvez injustiças e também imoralidade sexual. Foram que, por exemplo, os moradores daquela cidade quiseram fazer com os anjos que foram enviados por Deus para aquela cidade, abusar deles, uma coisa assim inimaginável. E o Senhor ele não deixou o pecado dessa cidade correr sozinho para todo sempre. Ele tinha que dar um ponto final. Mas por que o Senhor ele fez isso? Porque o Senhor deu fim à pecaminosidade dessas cidades de uma vez por todas. Primeiro, para mostrar, dar um exemplo, mostrar que o Senhor ele se importa sim com as nossas vidas, se importa sim com a nossa caminhada. Então, a gente não pode fazer tudo o que quiser da nossa vida do jeito que quiser. Mesmo que a gente tenha um livre-arbítrio, mas mesmo a liberdade que o Senhor nos dá, ela tem um limite. Porque se não tiver um limite claro para as nossas vidas, o que acontece? Nós iremos acabar com as nossas vidas. Quando a imoralidade, a violência, todo tipo, raiz de pecado brota em nossa vida e a gente não controla, a gente não dá o fim, isso pode gerar até acabar em nossa morte. Porque, como diz lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo pecado que continua sem limite, sem cortar pela raiz, acaba que continuando infinitamente e leva à morte. E o Senhor, ele muitas vezes deu avisos para Sodoma e para Gomorra e as cidades vizinhas, de que ele é o único Deus, ele não gostava dessas coisas que eles faziam, só que eles não deram ouvidos. Ló, ele teve a misericórdia de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa para ser salvo. Mas infelizmente, nem todos da sua casa, nem toda a sua família ouviram a sua voz. Os genros de Ló pensavam que Ló estava brincando com a cara deles. A mulher de Ló, ela preferiu as coisas do mundo às coisas de Deus, aos avisos de Deus, e acabou virando estátua de sal. E as filhas de Ló? As filhas de Ló foram salvas junto com Ló. Só que o mal já estava no coração delas, já estava em todo o corpo, impregnado na mente delas. E acabaram que depois de elas serem salvas daquela cidade, daquela destruição, elas fizeram um ato sexual, ato ruim, com seu pai, certo? Um incesto, e deram origens a gerações de suas famílias, mas uma coisa que Deus não aprova. E isso é o resultado, todas essas calamidades, inclusive a morte e destruição pelo pecado, são resultados de quando a pessoa se afasta de Deus.
Quando a pessoa se afasta de Deus, não vem nada de bom. Vem apenas o pecado, a destruição, o choro, a morte e a dor. Apenas coisas ruins. Então, se hoje você tem uma decisão na sua vida de que é se aproximar de Deus ou se afastar dele, sempre escolha se aproximar de Deus. Se achegar até Deus, porque isso vai ser coisas boas para a sua vida, para a sua geração e para a sua família também. Porque se você for um homem ou uma mulher de Deus, sua família, muito provavelmente, se você estiver aos pés de Deus, sua família também poderá ser salva. Você acredita nisso? Então vamos fazer uma oração. Amado Pai, amado Deus, obrigado, Senhor Deus, por mais uma mensagem aqui pregada. Que o Senhor possa, por favor, Senhor Deus, salvar a gente do pecado, de todas as formas, Senhor Deus, que o pecado quer infligir na nossa vida. Que o Senhor possa, por favor, ser nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.